Uma montanha isolada na Terra do Fogo tinha se tornado o objeto de um sonho. Um sonho que eu tinha que realizar. Buenos Aires, 10 de janeiro de 2003. Daqui até Punta Arenas são 3.700, 3.800 quilômetros, acompanhado da câmera. A Ruta 40 é uma ruta que cruza de norte a sul toda a Argentina. E na Ruta 40 não tem ninguém para te ajudar, só aqueles que estão passando por aqui. Terra do Fogo, Estreito de Magalhães, Terra do Vento, Patagônia. Esse lugar é o próprio retrato da solidão. E é bom estar sozinho às vezes, mas daqui uns dias eu espero que eles cheguem para me ajudar. Ahí viene mi amigo Areta, de Brasil. A passagem pela fronteira foi boa. Passei, assim, foi fácil. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Viste cuántos autos están en la ruta hoy? Sí, querida, lo vi. Hay muchos autos, incluso hay un auto brasilero. É um moço tão bonito que tá dirigindo. Ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. As nuvens do Estreito de Magalhães e do Monte Sarmento estavam me esperando.
De aquí a Punta Arenas, ¿cuánto hay? 53 kilómetros. 53, ahí nomás. Exactos. Muy contento me quedo. Sí. Estoy viajando hace mucho tiempo. ¿Desde qué parte vienen? Yo vengo desde Brasil, de São Paulo. Paulista. Sí, paulista. Um dia, num dos museus da cidade de Ushuaia, caiu na minha frente um livro chamado Esfinges de Gelo. Padre Alberto Maria de Agostini. Esfinges de Gelo, olha que montanha bonita na capa. E folhei o livro, de repente Monte Sarmiento. Cara, e aquela leitura me engoliu. Eu fui lendo, era uma coisa curta e eu li rápido. Fechei o livro, olhei pela janela, falei, nossa, onde é que eu tava mesmo? Punta Arenas, cheguei. Antes de acabar meu saco, combustível e o dia. Vi una foto del Sarmiento y vi la ruta dibujada y bueno, leí que había subido Mauri Maffei. Hasta que un día, domingo, llegó Pepe. Perguntou se eu conhecia o Monte Sarmiento, eu falei que não. Lo único que pude registrar era que era una montaña que estaba al sur, que era difícil, que había requerido de los mejores alpinistas del momento y que tenía un acercamiento por el mar. Ele perguntou se queria escalar uma montanha que não tinha muita gente, que não era muito frequentada. Hola, Areta, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Yo quería probarme en una expedición nueva, completamente nueva y con amigos. Julia. Pepe lo veo, es una persona alucinante. Conheci ele desde 92. Había otros brasileros, había gente de Buenos Aires, pero yo me quedé hablando con él, no sé por qué. Eu falei, eu sou José. Meu nome é José Nelson Barreta Filho. Pepe. Falei, não, é José Nelson Barreta Filho. Aí eu escutei de novo, não, Pepe. Importante pro montanhismo paulistano, né, que tem poucas pessoas que nem ele, né, se preocupadas em divulgar o montanhismo, em organizar. Ainda que a gente esteja fazendo um treinamento com bastante segurança, a opção de fazer do lado de fora do edifício vai aproximar o mais possível de uma situação real. E uma das coisas que prevalece agora é a confiança. Eu sobrevivo em São Paulo de trabalhos verticais, aulas sobre segurança, resgate, até fazer instalação de decoração de Natal em lugares altos. Vamos dar uma travada, começar o procedimento de subida, ok? Tenta colocar as duas mãos no Jomar. As duas juntas. Aê. Aê! Vem, Júlio. Alberto. Tudo bem. Sacou, Léo? Me impresiona su organización. Barco já temos. Um veleiro alucinante. E vamos à vela? Vamos à vela e vamos ao motor. Era muy importante que viniera alguien más cerca de Pepe. Y bueno, él eligió a Nativo. O Nativo é um cara como eu, um brasileiro, um tropical. Él escala muy bien en roca, en seguridad anda, pero muy bien. Como Curitiba tinha essa tradição, meus pais, meus tios tinham ido, e eu sempre tinha aquela vontade de ir, e dá pra ver a montanha da cidade também, né? Então chegou o momento em que eu fui pra montanha. Depois disso, todo final de semana eu queria ir de novo. Vou escalar.
eu acabei participando de um projeto para subir a face sul da Concagua. A gente estava em 5, eu não me aclimatei tão bem enquanto os outros estavam se aclimatando. Fui até onde eu me sentia bem aclimatado, fui até 5.500, ajudando o grupo, carregando o peso para eles entrarem mais leves. Aconteceu um acidente, os 3 amigos ficaram lá na montanha. Muitos alpinistas falam montanha assassina, montanha da morte, que a montanha é isso, a montanha é aquilo. A montanha não é nada disso, né? A montanha é maravilhosa, os alpinistas é que são suicidas. O Walter, o mais forte, né, de todos. Bastante experiência, cresceu aí nas montanhas também. Ele tem uma formação de montanhismo muito boa, muito consistente. Empecé con el Club Andino Bariloche. Empezó a ser nuestro guía Tato y ahí lo conocí, porque él era mi profesor. Yo tuve una gran suerte en estar en ese grupo de la escuela del club, chicos de 12, 13 años que querían hacer montaña y cómo la querían hacer, porque era durísimo seguirlos. Después, trabajando como guía en el refugio del Cerro Tronador, ya la debe haber escalado cerca de 30 veces, por ejemplo, ¿no? É um cara que vai te tirar de uma situação muito ruim, porque ele é tecnicamente muito bom, muito atento. É uma pessoa que eu diria que me levaria para o cume. O Walter me leva para o cume. Como que uno sabe que puede contar con él porque es alguien incondicional. O sea, si yo sé que lo necesito, lo voy a tener. Y él va a estar ahí 100%. Pero algo nos unía, seguimos siempre juntos. Yo hoy aprendo de él. O Tato, ele estuda, lê, ele sabe muito sobre montanha. Cuando escalo no hay más nada. No hay nada, es solo el gesto. Que no me alcancen los ojos para ver todo lo que hay. Que se me pierda ahí las montañas en el fondo. É um professor, né? Tudo que ele fala a gente tem que escutar. Personales. Y ahora pasamos a la parte más técnica o de seguridad para andar en nieve y hielo, que sería las botas, los crampones y el piolet. El piolet, acá hay una evolución de casi 300 años de trabajo en lo que es la confección. Fíjense que en este diseño la hoja es más curva y tiene otra curvatura que lo clásico. Eso también tiene que ver con el aumento de la pendiente y la dificultad de la escalada. La partida es muy dura, siempre lo fue para mí. Y bueno, ahora lo va a hacer también.
Y a mí me da un poco de miedo, pero bueno, ahora me tendré que acostumbrar. Debo confesar que cuando ella me fue a saludar al aeropuerto y lloraba, yo creía que tenía que abandonar el alpinismo, ¿no? Mi nombre es Julio Gastón Contreras Muñoz. Además de ser chileno, soy mapuche huilliche, que es una etnia indígena que habita la isla grande de Chiloé. Trabajo como médico, trabajo con gente y creo que la naturaleza sana. Tuve la oportunidad de escalar el monte Vinson, que es el más alto de la Antártica, y no lo encontré en absoluto complicado. No he hecho un andinismo técnico de escuela. Me he desarrollado fundamentalmente en la experiencia directa. El Monte Sarmiento para mí está ligado a toda mi vida. Yo vivía en la estepa fueguina en Tierra del Fuego y desde niño viajaba con mi padre por las estepas y en la tarde a veces veía las siluetas de la cordillera Darwin. Muchas personas, incluso aquí en Punta Arenas, no saben y no conocen de la existencia del Sarmiento porque no lo han visto, porque está siempre cubierta de nubes. Está na hora de pegar o programa de frente. Agora começa o mau tempo e a gente já sabia disso, a gente se preparou para isso durante 4 anos. Então tem que fazer uma boa tentativa. Se mueven las horas sobre pies, desnudas se mueven las almas, se mueven las ondas, se tocan. Que se cuide, que tenga suerte, que les vaya bien y que ojalá logren la meta, que es la cumbre. Él siempre estuvo pensando en hacer la cumbre a Ilen y ahora que lo puede cumplir, debe estar re feliz. Espero que se les dé un día muy abierto para que puedan hacer cumbre. Sería mi mayor felicidad. Para escalar o Sarmiento tem que passar por essa etapa, né, de cruzar o Estreito de Magalhães, que não é um lugar fácil de cruzar, tem que esperar o tempo melhorar, o vento acalmar para poder cruzar. O Sarmiento não é uma montanha impossível de escalar porque já foi escalada, mas é difícil o acesso, é difícil as condições do tempo. Nesse ponto que a gente está, entre o Atlântico e o Pacífico, ela tem influência dos dois lados. Todas as outras montanhas mais baixas estão em torno de 500, no máximo 800 metros. E por ela ser mais destacada, ela ter 2.400, ela fica totalmente exposta a esses ventos que vêm dos dois oceanos, do Atlântico e do Pacífico. La realidad es que hay 15 expediciones a la montaña. 15 expediciones en 200 y pico de años de alpinismo. Es muy poco. E dessas 15 expedições, só 3 foram ao cume, né? Uma ao cume leste e 2 ao cume oeste. Conocí la historia del padre D'Agostini, el intento del Sarmiento. Él, que estuvo más de 40 años esperando la nueva expedición, porque hizo las expediciones el 13 y el 14 y después el año 56. Uma pessoa interessantíssima, porque escrevia, fazia desenhos, explorava, escalava, fotografava e filmava. Chegou a subir uma montanha pensando que tinha chegado no topo do Monte Sarmiento. Quando abriu as nuvens, ele falou, olha lá o Monte Sarmiento. Subiu em outra. Tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que fue el cocinero de la expedición del padre Agostini, que es el Ángel Gáez. Aquí venimos a verlo, como Vareta. ¿Se acuerda de él o no? Sí. Hola Ángel, ¿cómo va? ¿Quiere subir el Monte Sarmiento, Alvareta? Qué lindo. Sí. Bien. Cocinero de la expedición, en la última. Creo que la última del padre fue en el año 56. Sí. ¿Y él ya cuántos años tenía? 74 años. ¿Qué decía él al respecto del Monte Sarmiento? El comentario de él que era una montaña brava, no era chacota ir ahí, que era peligrosa. Y él decía, recomendaba mucho a su gente el peligro que existía en ella.
l'oscurità prodotta dalla nebbia non ci lascia proseguire. In silenzio e con fiducia aspettiamo che il giorno vinca la notte. Dopo un'ora d'attesa sto tremando dal freddo. Sono 15 ore che stiamo lottando per dominare palmo a palmo questa montagna bianca. La parete sud cade verticalmente sotto di noi. Sono altri 80 o 100 metri di parete di ghiaccio. Il vento potrebbe spingerci negli abissi delle pareti verticali. Qualsiasi movimento sbagliato potrebbe farci perdere tutte le nostre forze e condurci al fallimento totale. Llegaron alla cima, ¿no? Sí, llegaron a la cima. Y ahí lo transmitieron a su país. Il Monte Sarmiento è stato conquistato! Il Monte Sarmiento è stato conquistato! Cuando supieron la noticia, la iglesia se fue de campana celebrando la conquista. Allá en Italia. En Italia. O tempo aqui na região do Monte Sarmiento é chuvoso, são 340 dias por ano em média de chuva. E a gente vai ficar aqui até 6 semanas nesses meses de março e abril. Essa é a época do ano que tem mais chance de tempo bom. E a ideia é aproveitar esse tempo ao máximo. Espero que a gente consiga, né, ter essa brecha de tempo bom para poder fazer realmente a tentativa de cume. Ya me siento preparado para estar en la cumbre. Eu tenho uma admiração muito grande pelos 4, é impressionante, é com quem eu realmente iria para a montanha. Talvez a gente não chegue no cume, mas elas não vão me deixar na mão, na greta. Elas vão segurar a outra ponta da corda. São como heróis para mim. Não me recuerdo de ter uma imagem assim, sem vento e a montanha aí parada. Ahí parada. Depressa na rua. Demorar a gente espera. El barco te deja y vos arreglás que te recoja un mes, 2 meses después y listo, no ves a nadie más, estás solo.
será, por mí seré. Casa com porta. Momento clave, ¿eh? ¿Cómo andará esto, no? Parece que va bien, ¿no? Primeiro fogo. Daqui a pouco um mate. Sim. Quanto tardará? Muito pouco, né? Então, faz a primeira janta aí também, que eu tô afim. Que hay una rimalla grande cruzando, desde la vista hasta unas rocas. Beleza, Tera? Sim, 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 sim. Se Não aí, era. nesse passo de roca vai estar complicado. No lo era. Esa parte era donde había un poco más de pendiente. De onde saquei nas fotos? Fomos à direita? Que era todo nieve. Era todo nieve. Descruza os braços. Aí. Aí, eu vou gravar. Fala pra mim como é que foi a chegada aqui no Sarmiento. Llegamos a Sarmiento y no llovía, así que ¿qué más se puede pedir, no? Yo me siento de lo más feliz aquí, realmente en estos momentos siento esa sensación de que podría vivir aquí en forma casi permanente. Encontrarnos con un zorro ayer, por ejemplo, es re lindo. En realidad él se encontró con nosotros porque estábamos usurpando su lugar. Nos mirava assim com cara de quem são estes. Hoje é o primeiro dia de dormida aqui no campo base. Passei frio, sonhei que tinha crocodilo me pegando na perna. A gente já pode subir. Nós estamos aqui há 2 dias e amanhã a gente já vai fazer um transporte de carga, um porteio, para um lugar que a gente acredita que vai ser o acampamento 1. Se o tempo sigue normal, assim, a lluvia normal. Estamos programados de sair amanhã bem cedo, fazer esse porteio e ir até o campo 1, deixar um estoque de material lá, descer, depois da manhã fazer outro porteio, descer de novo. E aqui, ó, na beira do mar, é o acampamento base. Entre o acampamento base e o acampamento 1, tem 650 metros de desnível y uns 7 kilómetros de distancia. Una vez que esté armado el campo 1, que ya lo tenemos en la próxima subida, necesitamos una subida al campo 2 para tratar de armar una cueva o de determinar definitivamente el lugar y otra más para equiparlo. Ahí estaríamos listos para, en teoría, poder intentar ascender la montaña de forma completa. A gente está aqui no lugar do acampamento 1, é o terceiro porteio que nós estamos fazendo. Aqui é a quantidade de equipamento que a gente já trouxe. Agora a gente tem que ficar pouco tempo aqui e descer rápido, antes que o tempo piore. E a gente não pode correr o risco de chegar à noite no acampamento base. A montanha presenteou a gente com seus ventos, com um pouco de chuva, com um pouco de neve e com todo o seu bosque que ela mesmo resolve deixar molhado. É um pouco duro daqui ficar olhando de perto esse mundo onde parece que tudo que cai no chão é tragado pela umidade e pela vegetação. Se dice así, ¿no? ¿Conforto? Conforto. Ah, conforto.
Yo me voy a bañar. Bueno. ¿Qué más se baña? No soy tan valiente como vos. Bueno, aquí en esta zona habían 4 grupos indígenas, que eran los tehuelches de la Pampa Norte, los jonas, que habitaban la estepa fueguina, y los nómadas del mar, que eran los alacalufes Oscahuáscar, de la parte norte, y que llegaban más o menos hasta este lugar donde estamos aquí. Pero quienes realmente habitaban toda esta zona y hacia el sureste del Canal Beagle eran los yaganes. Ellos habitaron este lugar por miles de años. Los jonas fueron exterminados en forma directa porque representaban un riesgo para la introducción de la oveja en esa zona. Sencillamente fueron asesinados. El padre Agostini admiraba mucho a los indígenas y fue aceptado, incluso él logró hacer algunas filmaciones a los indios jonas. Su sentimiento es fundamentalmente un sentimiento de impotencia. Los yaganes aquí en esta zona fueron 4 los factores que llevaron a su exterminio. El primero fue un factor indirecto, lo que cambió la alimentación. Los años 1700, 1800, los grupos loberos exterminaron muy rápidamente los lobos del mar, que era su alimentación principal, basada en grasas. Esto hizo que ellos cambiaran su alimentación por moluscos y esto influyó en toda su ideología. Posteriormente ya vino el contacto directo y la muerte de ellos a través de las enfermedades. Más tardíamente el alcohol y el uso de ropas. O sea, ellos estaban acostumbrados a vivir sin ropa y la peor contribución que le hicieron los occidentales que pensaban ayudarlos era en entregarles ropa, y la ropa húmeda es algo que no va con estos lugares. Siento una atracción también por este cerro porque soy de esta tierra, porque lo conozco, porque me atrae el conjunto. Yo me integro mucho más tardíamente a la expedición. Ahora, ¿por qué subir un cerro tan difícil? Tengo muy claro que es una escalada muy difícil. No hay así registros de que haya habido un día completo de 24 horas en donde había sol, no había viento. Por lo menos tendría que haber unas 15 horas de paz. En el 95, cuando también se alcanzó esta cumbre, esta expedición que había ingleses, norteamericanos, un australiano, que era una gente con una capacidad increíble, hicieron un intento un poco más así explosivo. Igualmente creo que para escalar esta montaña también hay que tener un poco de intuición. O sea, a mí, por ejemplo, me preguntaban en Bariloche, ¿y te vas a escalar el Sarmiento? No. Yo voy al Sarmiento y lo voy a intentar. A mí me gusta escalar, que se vea de una manera lo más estéticamente linda posible. Que se pueda asemejar a tal vez un baile, una danza. Cuando escalás, estás pensando constantemente, ¿y si sigo? ¿Y si no sigo? ¿Si voy? ¿Si no voy? Y no tenés una segunda oportunidad. Cuando aparece ese día hermoso para escalar, es cuando todo lo que pudiste haber hablado se convierte en realidad y es momento de la práctica, de ir hacia arriba. Para escalar soy el que más pilas tiene. Por lo que hago, por el momento de mi vida y lo que sea, estoy un poquito más preparado. Eso lo sé. Creo que todos lo saben. Nesse acampamento eu estou dividindo a barraca comigo mesmo, o que é bastante difícil. Nas outras 2 barracas, que são barracas maiores, está o Júlio e o Nativo, e na outra barraca está o Tato e o Walter. Esse grupo é um grupo que eu tenho um privilégio muito grande de fazer parte, honra. E eu tenho muito a ver com o grupo. Eu influenciei muito esse grupo
Eu acho que eu sou o elemento de ligação entre a montanha que colocaram na minha frente e essas pessoas. Tenho responsabilidades, tenho que controlar os meus ânimos, as minhas inquietudes. Frase do dia? Quando uma coisa não dá certo, não insiste, porque não dá certo. Mas se não der certo mesmo, insiste, porque acaba dando certo. É um pensamento, né? É frase, eu acabei de falar uma frase. Sempre que eu posso, eu direciono as nossas preocupações para a escalada, para a montanha. Bom dia. E o resto é muito fácil estar nesse grupo, porque são pessoas que são autônomas e só contribuem. Às vezes eu penso que eu não estou contribuindo tanto quanto cada um deles. Mas tem uma pessoa que me completa no grupo. Essa pessoa é o nativo. Então é uma montanha que todo ano ela é diferente, cada inverno ela muda, né? É arriscada por causa do gelo, né? Da neve, dessa mudança repentina de tempo também. Tem até as fotos que a gente tinha, na hora de ver a montanha lá, ela estava diferente já. No cume ela forma uma coisa que a gente chama de cornisa, né? Por causa do vento. E essas cornisas, no verão, elas acabam caindo e muda, né, o formato da montanha. E as pessoas têm medo de escalar, medo que o cume caia, medo que tenha avalanche, medo de tudo isso. Chega um momento que a gente tem que esquecer um pouco disso e fazer a tentativa de cume. A gente fica um pouco desiludido se a gente vai ter o tempo bom ou não, mas não estou ainda contando os dias para ir embora. Já estou com a expectativa de tentar essa subida da montanha. Quando o Monte Sarmento se mostrou hoje pra gente, justo nesse dia que nós tínhamos destinado para um dia de descanso, a primeira coisa que vem é um desconcerto geral, né? Que é uma coisa que a gente não tá esperando. A gente sabe que aqui tem mau tempo, sabe que a montanha não se mostra, que pouca gente conhece, nunca viram o Monte Sarmento. Ela se mostra por meia hora. Hoje foi isso. Depois você passa horas pensando, digerindo o que você viu, avaliando o que você está fazendo aqui e meio que se preparando para o momento que ela deixar você ir até onde ela permitir você alcançar. A que altura vai ser isso? Acho que ninguém sabe. A cada caminhada para o acampamento 1 dessa montanha é um cansaço, é um desconforto físico grande. E a mente fica recorrendo à sua história e à sua vida em busca de fatos que justifiquem você estar naquele lugar mais uma vez. Enquanto você está caminhando, a mente recorre e ela encontra fragmentos. Ela busca flashes de dias passados, meses, anos, até coisas da sua infância. Nada justifica. O grupo está bem animado a seguir com os planos de montagem do acampamento 2. O que acontece é que a gente está um pouco dividido. Existe 3 e 1, porque o mentor da ideia, que é o Bareta, de fazer essa montanha, e com os planos que ele tinha de escalar, não estão dando certo, então ele está um pouco abalado por isso. A gente acabou se dividindo um pouco.
As cordadas, basicamente, acaba sendo como se fosse um cordão umbilical, né? De você estar ligado com essa outra pessoa. O que eu acho que pode acontecer, eu revezar a cabeça com o Walter e com o Tato. Eu não me vejo revezando com o Bareta. Eu vejo o Bareta mais no apoio, na segurança. En este momento con quien yo tengo litigios es con Pepe. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos um té e comemos bolachas ou armamos o acampamento primeiro? Um lanchezinho é bem. E o clima? Arriscamos? Porque tá meio nublado por aí. Armaría las carpas lo más rápido que podamos, ¿no? Hay que anclar bien las carpas por el viento que sopla muy, pero muy fuerte. ¿Te devuelvo el trígono, tío? Dale. Se ve apenas el cuerno, ¿viste? Dia 19 de março de 2003, a gente chegou aqui no Campo 1 e as barracas estão montadas, a gente já pode se sentir relativamente seguro. Eu estou sozinho numa barraca, bem protegido da neve. Apesar que eu acho que eu vou me ferrar, porque essa barraca aqui é para verão e aqui neve, vento e chove. Apesar das diferenças do grupo, dentro de cada um de nós tem uma felicidade que quase não está cabendo. ¿Bien? ¿Cómo dormiste? No sé si me dormí mejor que abajo. Eu dormi não muito bem. Tinha um pouco de pedra embaixo da minha barraca, então eu senti bem a energia do lugar através das pedras nas minhas costas. Quase tudo errado. ¿Cómo dormiste? Bien, sonhei muito. Sí. Sí, com Cris, basicamente. Antes que a coisa piorasse ontem à noite, o Tato e o Walter me ajudaram a trocar a barraca. O Júlio me emprestou essa outra aqui, que parece também que tem muita história pela Patagônia. O caminho que a gente está pensando em subir mudou um pouco desde que a gente chegou, porque a gente viu ali que tem tido pequenas avalanches nessa rampa de acesso, então ela se tornou muito perigosa. Se estiver lá no meio da rampa e for pego por uma avalanche dessa, é como se fosse uma geladeira, uma máquina de lavar roupa de gelo descendo, pode machucar. Toda montanha de gelo, onde tem o perigo de gretas e avalanches, é escalada em cordadas. Ou seja, os alpinistas ficam unidos por uma mesma corda e um dá segurança para o outro. É normal que numa expedição nem todos os alpinistas cheguem no cume. É importante que alguns fiquem na retaguarda para dar apoio e, se rolar algum acidente, ajudar. (21 de março de 2003). Tem tempo bom. Por aí, justo por arriba do lomo, onde tem na canaleta, por arriba do lomo, bem óbvio. Assim. Buenísimo. Salir. Talvez lá arriba, hay que salir um pouco à direita. Ou seguir reto.
É uma visão assustadora, ao mesmo tempo que é um prazer ver o monte. É ruim saber que a gente tem poucos dias aqui e que a gente podia estar aproveitando essa chance, procurando um lugar para o acampamento 2 ou reconhecendo alguma possibilidade de escalar. Não, peraí, eu tô me vendo agora. Nesse dia, a equipe de cinema estava dividida em 2 unidades. Ação! Acima do acampamento 1, o Silvestre filmava as primeiras cenas de escalada. Ao mesmo tempo, no acampamento base, nós filmávamos os planos de natureza. Para a realização do filme, fizemos um acordo que ajudaria a manter a autenticidade da expedição. Montamos 2 acampamentos. De um lado do rio, os alpinistas, e de outro, a equipe de cinema. Este acerto era necessário para não interferir na independência e na concentração dos alpinistas. São 2 acampamentos que nós temos aqui. São 2 coisas separadas, e têm que ser separadas, na minha opinião. Do meu grupo, teve uma pessoa que não quis aceitar isso. Durante a noite, beirando o egoísmo, arrumou 1001 justificativas para cruzar esse rio. E quando ele voltou, ele não só trouxe essa conquista individual, como trouxe problemas do outro lado do rio, como trouxe fofocas, como trouxe intrigas, como trouxe coisas negativas, coisas que não interessavam ao meu acampamento. O que gerou a discussão foi que ele não aceitou que eu cruzei o rio, e ontem ele voltou ali na barraca, se exaltou, se alterou, gritou e... Mas dá para cortar um pouquinho? Dá para dar um pause? Posso falar mal, sem o menor problema na tela, mas eu acho que não cabe, né? Eu não vou falar mal do meu grupo e nem vou falar que eles são umas bestas. Havia tensão no ar. Esse atrito, que parecia insignificante, resultou num grande conflito. O contato entre os 2 acampamentos provocou uma reunião que mais tarde se mostraria fatal. Por isso essa preocupação também com a segurança, por isso essa ansiedade, né, de que essa reunião acontecesse e a gente forçar um pouco isso para que isso acontecesse também. Nessa noite de 15 de março, um dos principais alpinistas de apoio desafiou a todos e virou o centro das atenções. São capazes de estar em uma situação de levar a uma câmera hasta arriba. Si alguien de los que está presente acá es capaz de ser sincero y decir no, yo lo aplaudo. Ahora, si todos seguimos en esta gran mentira de decir sí, vamos a ir a la cumbre, yo pediría por favor de que la palabra cumbre no se mencione más, porque yo me cago en las patas. Y la montaña esta, no estamos a la altura de la montaña, ninguno de todos nosotros. Si hubiera una posibilidad de meternos en una licuadora todo y sacar una sola persona con todo el potencial, no hay uno que pueda estar ahí arriba. Es suicida, es suicida. Ontem à noite, 2 horas de reuniões exaustivas, várias palavras fortes, Mariana falando que a nossa missão é missão suicídio, desafiando quem tem a coragem de chegar perto da montanha. Eu acho ruim, né, para o filme botar limites. Isso é errado, a gente tem que manter aquele sonho, aquela vontade acesa, aquela luz, sabe? Que de repente, quem sabe até onde a gente chega.
Para mim e para o Silvestre, a crise provocada pelo Mariano não era definitiva. Acreditávamos que, estando no acampamento 1 com tempo bom, o desejo de escalar falaria mais alto. O plano da expedição previa que, no primeiro dia de clima favorável, seriam instaladas as cordas fixas, para dar segurança em caso de emergência ou tempestade. Agora que as cordas estavam fixadas, precisávamos de um segundo dia de tempo bom, que seria o tão esperado dia de cume. Porém, nessa noite, no acampamento 1, houve uma reunião tensa e surreal que deixou a mim e ao Silvestre de mãos amarradas. Os alpinistas nos disseram que não escalariam o Monte Sarmiento. Nessa mesma noite, vimos que tinha estrelas e que não tinha vento. Era certo que um segundo dia de bom tempo estava por vir. Todo alpinista sabe que para escalar uma montanha gelada, precisa sair de noite da barraca. Precisa começar antes do sol nascer para aproveitar a condição estável, a neve mais dura, e diminuir os riscos de ser pego por uma avalanche mais tarde, porque quando o sol aparece, a neve começa a derreter. E é uma corrida contra o tempo. Eu tava na minha barraca, eu sabia que era a noite, um silêncio. Eu não dormia essa noite. Eu abri a barraca, vi as estrelas, vi o Sarmiento com a luz da lua. Várias vezes passou a ideia de ir correndo para outro acampamento. Vou lá, não vou. E nessa noite, eu tava conivente com toda a situação, de que não íamos para cima, por mais que eu fosse contra. E ninguém teve a reação, ou o ímpeto, ou a coragem de ir. Acordei no dia seguinte, com um tempo excelente. Nós não fizemos a nossa tentativa para escalar Monte Sarmiento, e sim foram feitas algumas filmagens. Todos foram para cima, né? Subiram um pouco mais na montanha para continuar a filmagem, e eu não podia acompanhar, porque aquele dia não era para eu estar filmando, não era para eu estar subindo a montanha com pessoas com outros objetivos. Aquele dia não era para eu gravar com a minha câmera pequenininha. Aquele dia era para eu ter feito uma tentativa de escalada. Claquete. Ok, 1, 2 e ação. Ok, ação. Y vamos a ver si la próxima subida esto aguanta o no. Sí. Sería Va a ser un buen una test. pruebita, un test. Puede soplar tan fuerte, loco, acá el viento. Acá parece que da, hay más ilusión. Ahora en este momento aquí, mientras mis compañeros están cavando una cueva en la nieve, un grupo muy cohesionado que trae hace 5 años este proyecto, es una oportunidad que acepto como un regalo.
Estamos aqui numa fase bem complicada, onde o filme empacou simplesmente, parou tudo. Nossos protagonistas, de um certo jeito, empacaram, nossa equipe de apoio empacou, e a gente está tentando entender o que está acontecendo e por quê. Tudo que a gente esperou durante os dias de acampamento base e todos os meses que antecederam a filmagem foi justamente um tempo ameno, um bom tempo e a sorte de pegar a montanha aberta. Eu estou convencido que com a aparição da montanha todo mundo ficou abalado, mas muito abalado. E ninguém sabe se explicar. E uma das coisas que eu ouvi foi o alpinista que hoje aqui tem mais garra, mais força, mais técnica e mais vontade de subir, dizendo que ele poderia sim subir a montanha, que ele ainda tem aquela chama dentro dele, esperando uma oportunidade. Só que ele não poderia subir porque isso ia acarretar em responsabilidade de outros alpinistas que estão aqui. Para mí es un problema tal vez de conciencia, humano, lo que sea. Yo estando en el grupo de apoyo, sabiendo qué recursos tengo atrás, actuales, si dejo a alguien ir a escalar arriba igualmente, yo siendo el que lo tiene que ir a rescatar, o ir a buscar en el caso de un problema, y sabiendo que no tengo lo mínimo para hacer lo que se puede hacer, descabellado, es una locura, ¿no? Equipe de apoio não é para nós. Não preciso de equipe de apoio. Eu vim escalar montanha. Equipe de apoio para as pessoas de cinema. E diga-se de passagem que é uma equipe de apoio, não é uma equipe de resgate. Se a gente tivesse que ir sozinho para tentar montanha era uma coisa, e agora com toda essa equipe de apoio é uma outra responsabilidade, né? Que não compete só a gente, compete também a equipe de apoio. Mas se essa for a única razão, por favor, vão todos embora. Tchau. Tchau, desce. Vai pro campo base, pega o barco, vai pra Punta Arenas, um abraço, volta pra sua casa. Porque eu venho aqui porque eu quero escalar montanha. Eu não venho aqui porque eu tô trazendo responsabilidade, ou porque a legalização, ou porque o aspecto jurídico, ou porque... Não. Propusemos que eles subissem sozinhos, com uma câmera pequena, e que realizassem a sua escalada, sem a interferência da equipe de cinema e dos alpinistas de apoio. Nós tínhamos esse recurso na manga desde a reunião do acampamento base. Isso dá a possibilidade de que, a partir desse momento, para onde for, seja efetivamente uma expedição deles. Entendi. Sem ninguém mais, nem de apoio, nem de câmera, nem de cine, nem de nada. É a expedição única e exclusivamente deles, porque levar uma câmera desse tamanho não vai impedir que eles cheguem onde eles chegarem. Tem fita de 1 hora, né? Não vai impedir que eles escalem, então não vai impedir que seja uma expedição de verdade. Creo que el grupo está preparado para una escalada así, pero bueno, filmarla es algo que se me escapa. A gente não veio preparado para isso, para pegar uma câmera e sair filmando. Eu nunca fiz isso na minha vida e é uma responsabilidade muito grande de agora para completar um filme. Eu tenho que completar com as minhas imagens, eu nunca fiz isso. Y de hecho el año pasado algo filmé y desgraciadamente saqué la cámara en el medio del glaciar y la cámara que no sé qué pasó y un plástico que era muy duro, que estaba muy frío, que no podía manejar. Me hubiera encantado filmar, pero no pude hacer una toma como la gente, ni una. Yes. Right. Well, I think we're all ready now to set off on this climb. It's a shame there's not much visibility, but the weather could be a lot worse. And by Patagonian standards, really quite reasonable. Tell me how. In fact, look, we're clearing over there. Así como, a ver qué ejemplo puedo dar, así como el cine se garantiza de que trae sus mejores equipos y sus mejores cintas y sus mejores cosas, y si otra persona que entiende de cine mira la película y diga no, eso está bien filmado, también quiero que si la ve otro escalador o otra persona y tenemos un accidente digan no, eventual, ¿no? Digan, este grupo estaba preparado, las cosas estaban bien. Escalar é perigoso. Eliminar risco de acidente 100% é impossível. Ter médico em expedição é um luxo. Ter maca é outro luxo.
ter rádios é outro luxo, ter equipe de apoio é outro luxo. Ter um sistema de resgate inteiro preparado com helicópteros à disposição, rádio, telefone satelital. Eu nunca participei de uma expedição tão complexa no que diz respeito à segurança. O que mais estão querendo encontrar agora? Responsável pelo quê? En el momento de que los protagonistas, los alpinistas, quienes fueran, intentaran la cumbre, en el campo 2 tengo que tener ahí 6, 7 personas. Para carregar uma pessoa numa maca daqui até lá embaixo, precisa no mínimo 12 pessoas bem consistentes para poder fazer isso com segurança. Eles sabem o risco inerente de escalar uma montanha e quando entram numa montanha dessa, estão por conta própria. Apesar de ter toda essa equipe de cinema, de alpinista de apoio, a gente tem um limite que a gente pode agir. A partir daí é com eles. Amazing day, eh? En el caso que yo, dentro de la película, con el grupo de apoyo, etcétera, etcétera, vaya a escalar a la montaña, la parte del campo de 2 para arriba, o en cualquier lugar, me pase algo, en parte ellos son responsables de sacarme de ese lugar. Responsáveis pelo quê? Eu sou responsável. Onde é que eu tenho que assinar? Onde é que eu tenho que assinar que eu quero escalar a montanha porque eu gosto de fazer isso? Posso? Esse é o impasse. Até onde a gente pode agir, até onde eles estão sozinhos, assim, diríamos assim, né? Been fun so far, hasn't it? It's lovely. First climbing. Yeah. Feeling hot? No, real comfortable. Real nice. Oh, good leading. Good job. Oh. There's someone up there. Yeah. Oof. Well, now the fear of dawn has left us. It's taken over by the exaltation of a fine day and fine climbing. Oh. Worth every bit of it. Falando do medo, tem muito a ver com isso, né? Porque o Monte Sarmiento, ele é impressionante. Ele é uma mistura de cogumelos de gelo e neve com paredes verticais. Aí o cara, quando fica com medo, o queixo cai. Aí o cara olha pro lado e fala, ih, vai faltar. Você fala, vai faltar o quê? Não sei, tá faltando, não vai dar. Não vai dar o quê? Não vai dar porque tá faltando. Mas o que tá faltando? Ah, tá faltando papel higiênico. Tá faltando corda, você não sabe, não tem médico. Mas tem um médico aqui, mas esse médico precisa de outro médico para conversar entre os dois. Aí começa a faltar tudo, aí não vai dar certo, aí falta chiclete sabor hortelã. A expectativa que tinha, né, de tentar fazer a montanha também já foi, porque por as questões de um pouco de falta de equipamento, falta de corda, falta de mais gente no apoio. Eu me veo desde fuera, esencialmente, incluso desde fuera del grupo de la expedición. Se abre ao bom tempo mais uma vez. 2 dias lindos, incríveis. O Sarmiento com um sorriso enorme, dizendo: venga, Walter, venga. Venga. Yo creo que el Sarmiento puede intentar hablarnos, pero en este momento yo todavía no me adapté bien como para escucharlo. El tiempo bueno se fue. Mal que me pese y nos pese, no creo que Sarmiento regale otro día como los que regaló. As desculpas que elas estão inventando para não escalar essa montanha ou para não continuar esse projeto, pouco tem a ver com essas questões que elas levantam. Isso são só milhares de desculpas esfarrapadas aí. Não estão achando que são capazes dessa empreitada. Se todos estivessem sedentos de escalar essa montanha, jogava tudo isso pro alto e vamos embora, entendeu? Hey, Steve. Really good, isn't it? Nice. Yeah. No, this is what I hope to find in Pasig.
A única forma seria que, por exemplo, a partir do campo 2, nós estamos por conta e risco. Isso eu acho que é a única saída viável. Sería una forma más madura de encarar el problema, ¿no? Yo soy instructor nacional de escalada en roca y hielo. Estoy en esto de andar en las montañas aproximadamente hace 20 años. Cuando llegamos a este lugar nos empezamos a dar cuenta el volumen de este cerro, ¿no? Me alcanzaron 3 minutos desde la playa para que cuando apareció este coloso verlo desde abajo y creerme que era una locura. Hay que volverse a la casa, ¿eh? Sí, por ahí. La ruta es por acá. Más tarde tuvimos una reunión todos juntos, inclusive con vos, Silvestre, con Mónica, en donde yo fui en mis conceptos muy duro, e inclusive desbaraté el proyecto prácticamente. Estamos queriendo escalar el Monte Sarmiento, el peor que el Everest, y estamos, perdóname, y la montaña esta, no estamos a la altura de la montaña, ninguno de todos nosotros. Quite a sense of achievement too coming up here, because climbing was very interesting. Ah, wonderful. Oh, there's Mount Buckland. Brilliant. Someone say something. Yeah. Erudite. Fantastic. Erudite. Well, that's Mount Buckland over there. That's the east summit of... What's this mountain we're on? Sarmiento. Ah, maravilhoso. Mas que a montanha agora realmente ela está completamente diferente de tudo que a gente já sabia dela, tudo que a gente viu dela está completamente diferente. Faz 3 dias que não venta. Agora realmente daria para ir até a base da parede tranquilamente, todo mundo encordado e sem correr grandes riscos. Eu fico um pouco apreensivo com isso porque sei que de uma hora para outra a coisa pode mudar, né? Yo siento que este es un gran monstruo que está agazapado, que está durante un montón de tiempo calmo, pero hace falta que uno ponga un pie allá arriba para que todo se venga abajo. Yeah, well, it's funny business climbing mountains. 1 minute you're scared out of your wits, and next minute you feel on top of the world, and all that fright seems worth it. O alpinismo é muito um retrato da essência humana, assim, do desafio, da busca do desafio, da atração pelo risco e lidar com o medo. Lidar com o medo de escalar uma montanha como essa e lidar com o medo de fazer coisas. O medo pode ser uma das causas. Bom, o medo é um sentido, né? Medo é um instinto de autopreservação. Não define. Não vou definir. Porque para isso tem dicionário. Tu tem que falar com relação a ti. Ah, se eu tenho medo? Tenho. Eu não tenho medo de escalar essa montanha. E eu não tenho medo de escalar ela porque... Não digo escalar, eu não tenho medo de tentar porque eu sei dos meus limites e sei dos perigos. We really didn't think we were going to make it for a long time there. Didn't seem like the weather was at all cooperating. And then when Jim sprained his ankle and then Charlie dislocated his shoulder, seemed like all our luck was out. There's always an uneasy feeling getting to the top of a mountain, and that's to do with the descent. Descent's always a nervous time for me because, well, you're tired and you've got to rely more on the rope when you're abseiling, or it's quite steep, some steep climbing down there, which I didn't manage to take any movie footage of, but you've seen still photographs. Não é... Até eu poder entender melhor, mesmo porque ainda estou vivendo isso, eu prefiro dizer que eu não estava preparado. Qual das partes, se era o medo, física ou tecnicamente, ou de companheiros, eu prefiro por enquanto achar que eu não estava preparado. O sea, hay cosas que uno puede hacer por sí solo
Si a mí se me ocurre venir solo a escalar este cerro, y lo puedo hacer. Vengo con mis grampones, con mi par de piolet, con una carpa y me instalo aquí, espero que haya un día bonito y subo solo para arriba. Lo puedo hacer. O Julio, ele tem consciência de que o limite dele é o campo 2, ele até tem vontade de ir mais para cima, mas ele sabe que ele não tem um limite técnico para isso, que até então tudo que ele fez, as montanhas que ele subiu, são montanhas que são caminhadas, né, até o cume, não tem escalada técnica, né? E aqui tem uma parede de escalada técnica que tem que saber o que está fazendo, né? Fue Nativo el que primera vez, y yo creo que por iniciativa absolutamente personal de él, me planteó mi integración a la expedición y como personaje de la película. Eu tenho confiança em escalar com o Tato e com o Walter. Se você realmente quiser escalar o Sarmiento, você espera a gente ir embora, a equipe toda, y depois vocês escalam. Y una realidad es que ya se viene el otoño, los días son más cortos, empieza a nevar más, hasta el base, hasta el mar. Ya se hace difícil. A gente veio aqui para documentar a escalada desses caras e eles têm que ir lá pro cume. Se não é o cume, tem que ir até onde eles iriam escalando, enfim. Nadie puede negar que no era una posibilidad. Yo pienso subirlo. O sea... Pero no ahora. O sea, en otra expedición, tal vez. Todo mundo pronto para trabalhar, não tá ninguém desanimado, então sente que tá todo mundo contando os dias e querendo ir embora, mas... Pero bueno, la montaña ahora se nubló. No te vas a morir por no llegar a la cumbre. Uma das soluções que eu acho que seria mais de acordo com a montanha, que virasse o tempo de uma vez e que viesse o tempo ruim que a gente sempre está esperando, e que a gente ficasse aqui no campo 1 esperando o tempo bom até a data limite. Bom, está acontecendo um fracasso aqui, nós estamos caminhando por um fracasso aqui. Pero fueron 2 días para haber hecho un intento en la montaña. Y bueno, tal vez necesitas un tiempo para comprender. Tocado, ni herido, ni parado. Fazer uma tentativa de escalada. Antagônico. Para ver qué pasó acá. Oh, look at that. Unbelievable. It's an amazing feeling getting near the top of the mountain. You can't wait to get there. It's amazing snow climb. Wonderful. Yeah. And I'm just about to climb up the final little bit to the summit. Wait till John pulls in the rope. I'm going up to join him up there, but well, this is a really good time to get to because we really didn't think we were going to make it for a long time there. At least we got the bonus of having gotten to this western summit. Now look at this. What a view. Well done. Yeehaw. Los brazos y por ti seré los ojos y tener los sueños y serás mi camino y serás mi mirar, la estrella en el mar. Por ti será, por mí seré. Massive Tierra del Fuego, Mount Buckland, and well, it doesn't look like it's a very hard climb. East summit of Sarmiento. Por ti seré los ojos y tener los sueños. Bom dia!
Bom dia, acordei de mau humor. Aproveita que vai passar antes de 5 minutos. Bom dia, equipe de apoio. Podemos fazer alguma coisa ou não? As pressões da montanha, né, por um lado podem unir e por outro lado podem desunir também, né? Mas a gente acaba sempre ficando um pouco mais unido. E as amizades aumentam, né, com a montanha. Mareta, vamos pensar agora numa coisa bem sincera. Não quero que você me filma. Eu sei, eu não vou, não. – 28 de março de 2003, mais ou menos 5 horas da tarde. O Sarmiento tá ali, ó, à vista. O tempo tá perfeito para uma boa tentativa de escalada. Não tem nenhuma nuvem no céu e não tem vento. Mas o acampamento dos alpinistas tá vazio. Talvez esse seja o maior desperdício que eu já vi. 29 de março de 2003, não teve nenhum vento essa noite e eu acho que o tempo lá fora tá bom. Dia 30 de março de 2003, eu não sei que horas são. Mas é o momento que os primeiros raios de sol acertam o acampamento de apoio. A expedição não terminou, mas o fracasso dela em relação ao objetivo alpinístico é fato. Faz 4 dias que a gente tem sol todo dia. A montanha está aberta. Essa aqui é a segunda janela de bom tempo. Hoje começou um pouquinho de nuvem, certamente o tempo vai mudar. E nesses últimos 4 dias e todo esse período não houve nenhuma tentativa verdadeira de se aproximar da montanha. Te quería preguntar qué sentís después de todo lo que pasamos y más que nada después de tantos días viendo la montaña sin intentar escalarla, ¿no? Ahí ya no concuerdo con lo que me estás diciendo. Eso lo dejaría de lado, porque me parece que es volver otra vez con... No, ya por ahí pasó el momento de confrontar, así que no... Me parece que ya no es una pregunta que tenga sentido en este momento. A lo que lleva todo es a decir de que nosotros tuvimos miedo de subir, que no hicimos ningún intento porque teníamos miedo. ¿Es verdad?
al menos mío, un lindo sueño. Sin haber tocado siquiera la montaña. O la parte... No sin haber tocado la montaña, sino sin haber escalado. Yo estaba hablando, indagando personalmente qué es realmente esta montaña y yo me doy cuenta que yo en absoluto estaba capacitado para escalarla. No tenía pero ninguna posibilidad. Estaba fuera, absolutamente fuera de mis posibilidades como escalador. Não foi uma experiência boa toda essa movida e para chegar no ponto que a gente chegou e acontecer tudo que aconteceu. Digo isso pelas amizades, né, que eu prezo muito ter amizades e o outro lado não se preocupar com nada. Quem não cometeu erros, não aceitar os erros que cometeu e dos planejamentos que fez que não deu certo, não aceitar nada disso. Eu não podia fazer isso sozinho. Esse é um dos sentimentos, entre tantos, que agora passam pela cabeça. Qual é o sentimento? De não ter cumprido com o que eu vim aqui fazer. Mas sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho eu já fiz muito.
estás como un niño. Quiero saber